Fala pessoal, chegou o dia hoje de falar de Benjamim e hoje falaremos da hierarquia de Benjamim, falaremos das suas bênçãos, falaremos da sua bandeira e também iremos abordar alguns aspectos aqui ligados a outras questões que vai ser muito interessante, como Isaac Newton, entre outras informações. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Bom, as pessoas da tribo do Benjamim seriam as pessoas que nasceram entre 22 de novembro a 21 de dezembro. Ou seja, essa aqui é uma das últimas tribos que estarei trazendo. E lembrando que os canhotos, eles geralmente são os levitas daquela parte. Eles têm os levitas no centro, né? Então tem levitas do norte, sul, leste e oeste. Mas tem uma questão com a tribo benjaminita, que eles já são todos canhotos. Então, se você é canhoto e nasceu nessa época, você não é levita. Ou seja, se você fosse, você seria um gersonita, né? Porque você tem o levita de cada parte, né? E o levita de cada parte, não necessariamente o nome que ele é chamado é levita, né? Então, tipo, sei lá, vai ser chamado o levita do norte, vai ser o levita não sei o que. O levita do sul vai ser midianita, gersonita, tem essas nomenclaturas, né? Então, no caso, se você é canhoto, você continua sendo benjaminita. E o que a gente pode falar aqui de Benjamim? Quando Benjamim nasce, a sua mãe Raquel morre no parto, e por conta disso ela o chama de Ben-Oni. Como nós sabemos, Ben em hebraico, ou seja, o significado, né, de Ben em hebraico é filho. Logo, Benai Elohim seria filhos de Elohim, Ben Noah seriam filhos de Noé. Oni significa força. Ben-Oni então significaria em hebraico filho da minha força, ou filho da minha última força, ou então até filho da minha última dor. E seria um nome bem pesado por o fazer lembrar da morte de sua mãe. Então seu nome foi alterado para Benjamim, que significa filho da direita, meu lado direito, que é muito forte na nossa cultura. Porque Jesus fala, eu estou à direita do Pai. Inclusive é um dos motivos para os quais Jesus não é o Criador. Se ele fosse o Criador, ele estaria no centro, no trono. Mas não, ele está à direita daquele que está no trono. Raquel era a esposa preferida de Jacó. E agora vamos falar sobre a bênção que Jacó deu ao Benjamim, ou Benjamim. Gênesis 49, versículo 27. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Agora, continuando aqui, 2 Reis 18, versículo 5. Nunca ouvi ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. O reino do sul, formado por Judá e Benjamim, teve Jerusalém como capital, como nós já dissemos. Apesar de ter tido alguns reis que faziam o que era reto diante do Senhor, outros se desviaram e com isso a liderança oscilou bastante, com muitos contrastes na família dos descendentes de Davi. Um exemplo dessa variação na liderança se tem o rei Acaz, que foi um dos piores reis de Judá, que fez o que era mal diante dos olhos do Criador, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho em holocausto. Esse monarca demonstrou que não aprendeu nada com o seu avô Azarias, que é Uzias, e seu pai Jotão, que fizeram o que era reto aos olhos do Deus de Israel. Depois Acaz assumiu o trono das tribos sul. O rei Ezequias foi um dos melhores reis, reinou por quase 30 anos, destruiu os altos e ídolos da nação. Com a morte de Ezequias assumiu o rei Manassés, que foi considerado o pior rei de Judá, pois teve muitas atitudes repugnantes, como a construção de altares idólatras.
E lembrando que essa história de José, ela alude para a história do Messias, e isso diz respeito à nossa pré-existência, de como cada tribo reagiu, como cada tribo tratou o Messias. E você faz parte disso. Os irmãos de José, que seriam Rubem e Judá, impediram que José fosse morto pelos outros 9 irmãos, e Benjamim nesse momento não estava entre eles. Essa seria uma característica. Outra é que José não mandou Benjamim junto a seus irmãos, como está visto aqui em Gênesis 42, versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não suceda porventura algum desastre. E nós sabemos que houve uma estratégia de José para atrasar a volta dos irmãos e com isso revelar sua identidade, como nós vimos em Gênesis 43, versículo 3. Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão mais novo não vier convosco. Esse homem aqui é o José e é os irmãos dele que estão aqui, né, na situação. E aí ele falou, então se vocês não trazerem seu irmão mais novo, então eu não vou estar aqui, né? Então Jacó, ele também não queria que levassem Benjamim, apesar que o José ele não tinha se revelado ainda, e Jacó obviamente já tinha acreditado, né, que perdeu José. Então ele já tinha perdido um dos filhos de Raquel, que era José, e ia perder o segundo e último filho, que era Benjamim. Então continuamos aqui. Gênesis 42, versículo 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado? José já não existe, Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Isso aqui sobre Simeão não está aqui é porque José falou assim, vocês vão ter que deixar o Simeão aqui para eu ter certeza que vocês vão voltar. Tem que deixar um dos irmãos, na verdade, né? E aí ficou o Simeão. E Benjamim, por ser o caçula, não participou da primeira viagem ao Egito, em busca de mantimentos. O filho mais novo geralmente é o mais protegido. E como eu já disse, o Jacó, ele em tese já tinha perdido José. Agora ia perder mais um filho, né? Mas então Jacó concordou em deixar de Benjamim seguir viagem na tutela dos outros filhos e de Judá, e lhes dá o dinheiro em dobro, já que da primeira vez o pagamento pelo trigo foi devolvido. Essa é mais uma interação entre as tribos. Continuando aqui, ó, Gênesis 42, versículo 37, mas Rubem falou a seu pai dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Ou seja, se eu vou levar o Benjamim, mas se eu não trazer ele de volta, eu coloco meus filhos em jogo para isso. Então foi um ato aí do Rubem, né, que era o irmão mais velho. E também nós temos aqui Gênesis 46, versículo 10. E disse José, Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Né? E esse é o momento que José, ele, que é o irmão mais velho de Benjamim, né? Ele pediu para trazerem Benjamim. E a porção de comida dada a Benjamim foi 5 vezes maior que a dos outros irmãos. E isso é um ato de demonstrar amor, como visto no caso do sacerdote Eucana, que oferecia uma maior e melhor porção de comida a Ana, que é a sua outra esposa Penina. E José se emocionou, mas ainda não tinha se revelado aos seus irmãos. José resolve mandar devolver o dinheiro secretamente e colocar a sua taça de prata no saco de trigo de Benjamim para acusá-los de roubo e com isso retardar o
o retorno dos seus irmãos com astúcia. E Benjamim, ele era o irmão mais novo dele, né? E isso é muito interessante, né? Lembrando ao que tudo isso alude. Gênesis 43, versículos de 30 a 31. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. Né? Esse aqui é o momento que eu falei, né? Que ele vê o irmão mais novo pela primeira vez. Gênesis 45, versículo 22. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E é muito interessante essa questão também de José não se revelar, porque o Messias ele veio em carne e em determinada parte ele fez as profecias, ele cumpriu elas e se revelou, né, como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Então isso é muito interessante. Benjamim, ele não estava, né, com os irmãos quando José foi vendido como escravo, e provavelmente ele não ficou sabendo do que realmente ocorreu com José, porque os irmãos mentiram, né, falando que José morreu. E o que se imagina é que deve ter sido bastante difícil para Benjamim ter vivido sem seu irmão. E quando ele revelou a sua identidade, foi Benjamim que ele demonstrou mais sentimentos. Gênesis 45, versículos de 14 a 15. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. A bandeira da tribo de Benjamim tem o símbolo de raposa. A raposa tem o significado de conseguir caçar e ter sustento. Continuando, falando agora sobre os descendentes de Benjamim. Gênesis 46, versículo 21. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. No censo de Moisés, números 1, versículo 37, o número das tribos de Benjamim foi 35.400. E essa tribo, ela tem descendentes ilustres, né, como o rei Saul, o apóstolo Paulo de Tarso. Filipenses 3, versículos de 5 a 7. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, isso aqui se referindo a Paulo, né? Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E continuando aqui, o apóstolo que representa, né, que é da tribo de Benjamim, que é um dos apóstolos ali de Jesus, é Pedro. E é muito interessante porque Pedro, lembrando, José, Jesus, Pedro, então seria Benjamim. E Benjamim teve um tratamento diferenciado. E Pedro também teve um tratamento diferenciado por Cristo. Ele andou nas águas, recebeu um novo nome e foi um líder para os outros apóstolos. Fora que a morte de Pedro é uma das mais dramáticas assim que tem, né? Não sei qual foi a pior, todas foram horríveis, né? Mas a de Pedro é ele sendo crucificado ao contrário, se não me engano. E o rei Saul foi o primeiro monarca que o profeta Samuel ungiu para governar o povo. E esse benjaminita começou muito bem, pois o Senhor influenciou o coração dele. Mas com o tempo ele começou a desobedecer, obrigando a Samuel ter de consagrar outro rei, aquele que seria um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Já Saulo, o grande, foi fariseu e perseguidor da igreja de Cristo, mas se tornou Paulo, o pequeno, digamos assim.
seguidor de Jesus, e foi perseguido pelos romanos e religiosos judeus. Foi também o maior escritor de cartas no Novo Testamento, além do maior missionário da sua época e grande iniciador de igrejas. E os benjaminitas são também marcados pela crueldade, falta de arrependimento e corporativismo. Conta-se que a concubina de um levita foi abusada até a morte por um dos descendentes da tribo de Benjamim, que moravam nas proximidades de Gibeá. O levita, ele dividiu o corpo da mulher violentada e morta em 12 pedaços para as tribos, e depois explicou o ocorrido para os representantes das tribos. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim. Vamos aqui continuar. Juízes 20, versículos de 12 a 14. Que maldade é esta que fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Então, essa tribo, ela tem uma questão muito forte de ser leal, mas eles são leais à família a ponto de, sabe, encobrir uma coisa dessas, que é algo inaceitável. E olha só, isso aqui, finge que eu não falei isso, né? Mas vários dos povos que nós temos hoje em dia, eles foram formados pelas tribos de Israel, porque, como eu já disse, o primeiro israelita é quem? É Adão. Por quê? Porque Israel é celestial e tudo aqui que nós temos é uma representação. Então, alguns povos, por exemplo, como os ciganos, são descendentes dos benjaminitas. Agora, tipo, eu acabei de falar coisas boas e coisas ruins, mas não é que a pessoa ela vai fazer esses pecados aqui como eu citei, mas ela vai ser influenciada. As pessoas vêm aqui para ter o objetivo de se arrepender e voltar à origem delas. E a tribo de Benjamim tinha homens valentes, como visto em Juízes 20, versículo 16. Atirarem com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E era essa questão assim, tipo, eles acertavam até um fio de cabelo com uma pedra, porque a pontaria deles eram muito boas. Eles eram canhotos e por isso que os canhotos aqui não são de Levi, como já citei, porque eles tinham boa mira e eles faziam duas coisas muito difíceis, que era andar a cavalo e atirar com o arco e flecha em movimento. E isso é uma coisa assim muito difícil para quem já atirou com arco e flecha, para quem já andou a cavalo. É por isso que muitos filmes, quando vão mostrar assim, nossa, o cara atirou ali com arco e flecha e tal, nos filmes não parece ser tão difícil, mas é uma coisa assim complicada. E de cavalo, eu não sei, né, como é a percepção das pessoas, mas tem filmes que mostram cavalos dóceis e outros mais carrancudos, que eu acho que as pessoas devem ter uma noção que é difícil de cavalgar, né? E Davi, ele foi ovacionado por sua mira, comparada a de um benjaminita, né? De tão boa que era a mira de Davi. Continuando a parte de Juízes, essa briga, né, entre os benjaminitas e as tribos foi uma guerra cruel, com muitas baixas, né, de ambos os lados. As duas primeiras batalhas foram vencidas pelos benjaminitas, porém na terceira batalha Israel arrasou o exército benjaminita, sobrando alguns homens em torno de 600, que fugiram para o deserto de Rimon e ficaram ali por 4 meses. Interessante essa questão do 4, né? 4 tem essa ligação com o marco temporal, né? Com o período atemporal também. E também os homens de Israel invadiram a cidade e mataram
tudo ao fio da espada, né? Velhos, mulheres, crianças e os animais. Os homens de Israel se arrependeram do que fizeram, e é por isso que nós temos o versículo aqui em Juízes 21, versículo 3. E disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto? Que hoje falte uma tribo em Israel. Os homens de Israel também juraram que não dariam suas filhas por mulheres aos benjaminitas, né? Porque o povo deles ficou abalado por ter poucos membros. E aí você vê isso em Juízes 21, versículo 1, das tribos não dando por mulheres para que aquela tribo voltasse ou pelo menos não ficasse tão pequena, né? Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjaminitas. Terminaram conseguindo 400 mulheres de Jabes Gileade, que não tinham sido mortas, porém estas não lhes bastaram. Juízes 21, versículo 14. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois, na guerra contra Jabes Gileade, não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim. Seguindo, Juízes 21, versículos de 20 a 23. E disseram aos sobreviventes de Benjamim: Ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí-vos das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós, para que agora ficasseis culpados? E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. E foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então, no momento que eles conseguiram se restabelecer, os benjaminitas eles poderiam ter agido de forma correta, entregando aqueles homens de Belial que fizeram mal à concubina do levita, mas preferiram declarar guerra aos seus irmãos. E por fim, a bênção de Moisés a Benjamim. Deuteronômio 33, versículo 12. Quanto à tribo de Benjamim, disse Moisés: ele é amado por Deus e vive em segurança ao seu lado. Deus o rodeia com amorosa atenção e o preserva de qualquer dano. A pedra que representa os benjaminitas é a Jade, e eles ficam no portão oeste. E a hierarquia seria homem, Ishim, né? A hierarquia homem, humanidade. E é a mesma de Manassés e Efraim, né? Porque tá aqui José representa Manassés e Efraim. E o próximo seria Capricórnio, né? Que é Manassés, mas ele já foi abordado no primeiro vídeo dessa série. Mas ainda temos que falar de Levi, e ainda além desses mais famosos, né, tem o de Serpentário, que seria o de 30/11 a 17/12, e sim, tem uma ligação com a elite do mundo, mas hoje o DNA de todos está alterado, e por isso algumas pessoas nascem com anomalias e tal, como eu já citei, mas eu, por enquanto, não pretendo, mas talvez eu faça de algum dia, né, dessa tribo de Serpentário e a de Diná, mas o que eu pretendo no momento é fazer mais um nesse estilo aqui, mais um vídeo da tribo de Levi, para fechar as tribos, né? E hoje nós falaremos sobre o padrão 12. Bom, o padrão 12
Ele é muito interessante. Nos céus nós temos 12 constelações, temos 12 tribos de Israel, 12 pedras, obviamente, uma para cada tribo, 12 apóstolos de Jesus, 12 deuses do Olimpo, na mitologia grega. No corpo, 12 pares de costela, 12 planos, 12 nervos cranianos principais, 12 meses, o ano é dividido em 12 meses. E o dodecaedron é constituído por 12 pentágonos. E o pentágono é o padrão dos 5 que vimos que simboliza o homem, a quinta essência. A jornada do herói ela é dividida em 12 etapas. E o que seria a jornada do herói? Seria basicamente você pegar as histórias da Bíblia e você elabora uma forma de fazer histórias similares com as características da história da Bíblia. Então, basicamente, você vai ter essas questões em todas as histórias, e aí você vai ter a estrutura, né, dos filmes, dos livros, a estrutura que faz eles funcionarem. Então, por exemplo, ressurreição, não precisa nem dizer, é Jesus voltando, retorno com Elixir, é o corpo glorificado. Então, mundo comum, né, mostra ali como é aquele local, pode ser geograficamente, e a entrada, né, pro novo mundo, digamos assim, não é necessariamente um novo mundo de magia nem nada. Essa entrada para um novo mundo ou para a aventura, como está escrito aqui, ela pode ser uma troca ali simplesmente de local, mas pode ser também uma nova etapa na vida, pode ser uma tarefa que se propõe a realizar. Recusa do chamado já é algo que depende, porque, por exemplo, Jesus ele não tem recusa do chamado, ele faz simplesmente a vontade do Pai, mas ele tem um momento ali que ele se demonstra humano, né? Que, quer dizer, tem vários momentos, né? Mas um deles é quando ele fala: afaste-se esse cálice de mim, né? O encontro com o mentor também ali com Jesus, porque Jesus ele já é o mentor, né? Mas se a gente pegar os outros que aparecem na história, você pode trocar, né? Tipo, Pedro, né? Encontra com o mentor é quando ele encontra Jesus. Então, basicamente, isso aqui também daria pra gente abordar com mais profundidade, porque isso aqui também dá para ser aplicado na sua vida. Nós temos a cristalografia, que existem 12 possíveis sistemas cristalinos que descrevem a simetria de um cristal. Temos ciclos naturais, né? Temos 12 fases da lua, 12 meses do ano, 12 horas do dia, 12 horas da noite, em alguns sistemas, né, de contagem de tempo. E agora eu gostaria de falar de Newton. Bom, isso aqui é uma página do jornal Humanidade, publicada nos anos 2000, e essa aqui é a página 79. E olha só, Newton, o mago da razão. Jack Parsons, que também é outro ocultista, é considerado a reencarnação de Newton para esses magos cientistas. E as pessoas se referiam ao Newton, que era exigido por ele, que o chamasse de o grande mago. Interessante, né? A biografia revela a paixão do cientista pelo ocultismo. Mas você tá tendo uma intolerância religiosa porque na verdade o ocultismo não é mal, né? Não sei o que. Bom, acho que não tem ninguém aqui que teve esse tipo de pensamento, né? Mas vamos falar aqui um pouco do Newton para caso alguém ainda tenha, né? Já retire o cavalinho da chuva. Se você quiser mais informações além disso, você pode ver esse livro aqui sobre o assunto, né? Isaac Newton, o último feiticeiro, de Michael White.
O título de Sir que ele recebeu é por conta da maçonaria e por conta dessa grande influência que ele teve. Ele teve uma grande influência na sociedade e ele também acabou sendo influenciado, né, pelo ocultismo, e por estar ligado com tudo isso, ele foi mostrando o ocultismo para o mundo de outras formas, né, em suas cartas. E ele acabou influenciando muitos dos fundadores da Grande Loja, que ficou conhecida como a Grande Loja de Londres e Westminster. E esse vídeo aqui vai ficar muito interessante quando lembrarmos das informações do vídeo passado, que era da tribo de Dan, aquela relação ali de Dan com a Dinamarca. E bom, olha só que interessante. Em fevereiro de 1672, após ter sido recebido como membro da Royal Society, graças à construção de um telescópio refletor, Newton apresentou ali a sua teoria sobre a composição da luz. Ou seja, o cara que influencia a ciência moderna simplesmente participou da Royal Society. E olha quem mais participou da Royal Society. No ano de 1839, Charles Darwin foi nomeado membro da Royal Society. Darwin começou a receber diversas condecorações e prêmios pelo seu trabalho, entre os quais constam a laureação com a medalha de Wollaston, em 1859, concedida pela Sociedade Geológica de Londres. E, continuando aqui, segundo White, das mais de 4 milhões de palavras que Newton deixou escritas, 3 milhões remetem ao mundo oculto. Então, será que era mais ciência ou mais ocultismo? Bom, eu acho que pende bem mais para ocultismo que ele falava. E será que esse conhecimento que a gente chama de ciência também não tinha um objetivo? Será que ainda sobrou 1 milhão mesmo de ciência? Né? Pelos frutos conhecerei a árvore, né? A maçã, bem, já sabíamos que essa história da inspiração da queda da fruta diante dos olhos de Newton não era para ser levada a sério. Então, isso aqui é do documento aqui que eu mostrei no início. E a árvore, ela seria uma analogia para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda da maçã faz referência à queda dos anjos e do homem. Por isso que ele se refere ao momento que ele pega a maçã como ele se tornar-se iluminado. Ele se tornar iluminado, né? Porque é a mesma forma ali no Éden, né? Tipo, se você comer da maçã, você vai virar um deus. Então, é dessa forma. E é por isso que vem o movimento da Revolução Francesa e o Iluminismo, totalmente ligado. Por quê? Porque Satanás é o anjo de luz, é Lúcifer. Continuando aqui, super interessante, Isaac Newton fez ciência. Isaac Newton, quem diria, era um religioso fanático, obcecado por experiências místicas, e esse lado oculto foi essencial para ele se tornar o pai da ciência moderna. Há uma loja do maçom operando na Universidade de Cambridge chamada de The Isaac Newton University Lodge, que seria UGLE, a sigla, né? Outro documento que é do Fernando Rego, também eu deixei aqui, Isaac Newton, o Mágico. E agora, que interessante, né? Porque essas pessoas, elas são de determinados grupos e tem um padrão nas coisas que elas fazem. Até a família, né, de Dom Pedro, José Bonifácio, entre outros, que fundaram, né, entre aspas, o Brasil, eles eram maçons. E isso diz muito respeito ao conteúdo que nós temos, porque tudo que a gente está vivendo hoje foi programado ali na Revolução Francesa. Todas as coisas
feminismo, tudo isso aí veio de lá. Tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então é muito interessante. E eles têm esse aspecto, né, de deixar a mão oculta, né? E eu já dei a resposta, basicamente. Por que eles escondem a mão? Para aludir que eles possuem o conhecimento oculto da humanidade. Então você vê aqui, ó, pessoas em épocas diferentes, estátuas, né? Olha só. Todas ocultando a mão. Por quê? Porque eles acreditam que eles são os portadores da luz, mas essa luz, na verdade, que eles dizem que eles trazem para o mundo, na verdade são trevas. Como é que nós percebemos que são trevas? Por como o mundo anda, né? Então não venham os hiperbóreos pegar e falar que não, nós na verdade que somos os caras bons da história, né? Não, esse conhecimento de gnose, hiperbórea, sabedoria hiperbórea, vem tudo dessas organizações secretas, essas organizações secretas que ficam ali influenciando o mundo. Então, basicamente a gente está recebendo esse julgo porque a gente foi neutro na Batalha dos Céus. A gente não escolheu nem o lado de Jesus nem o lado de Satanás. Então agora a gente está aqui pagando, né? Tipo, entre aspas, pagando, porque na verdade a gente está escolhendo um lado. Se a gente vai, quando acordar, ir para o lado de Satanás ou para o lado de Jesus. Se a gente se arrepender, que a gente vai aguentar ficar do lado de Jesus, por causa que também tem a questão, né? Quanto maior é o poder do ser, mais calor ele tem, né? Por isso que nós temos que ser ou quente ou frio. E esse mundo ele tem esse governo dúbio, que é uma dualidade que não era para ocorrer, que é entre bem e mal, mas o mal ele foi uma opção, infelizmente. E as pessoas decidiram ir para esse lado e nós achamos interessante o lado do mal, ou então nós questionamos o lado do bem. E é por isso que a gente está aqui. E não é qualquer pessoa que ganha o título de Sir. São pessoas muito específicas que ganham esse tipo de condecoração. E isso é um marco, né? Os próprios maçons eles se gabam pela influência que eles têm no mundo. E não é como se todo maçom fosse mal nem nada, mas aqueles que estão em alto grau, aqueles que, sabe, não tem nem rede social, não tem vídeo deles na internet, aqueles que já são até de outras organizações, né? Já subiram tanto patamar acima do 33. Esses caras aí, eles estão rindo de todos vocês aí, gnósticos, que estão achando que descobriram a verdade, porque na verdade esse gnosticismo, essa sabedoria hiperbórea, é só mais um degrau. É só mais um degrau e eles vão pisar em vocês, porque se você tivesse subido até os maiores graus assim de divisões que você não faz nem ideia, você saberia que na verdade essa gnose é uma forma de pegar ali o que tem do satanismo, que é o satanismo da elite, que é o conhecimento ali final deles. É só uma forma de guiar esses espíritos ingênuos. Vocês todos aí da gnose, da sabedoria hiperbórea, vocês são ingênuos. Porque a história de vocês é basicamente a história do satanismo, mas eles estão fazendo vocês pensar que é tudo diferente. E vocês ainda caem nessa, né? Eles que mandam nesse jogo, né? Eles que mandam nessa holografia, e vocês ficam aí. E não vai valer a pena. Porque se valesse a pena, você já teria ali corrido para o lado de Satanás na pré-existência, entendeu?
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou estar deixando a continuação aqui do lado esquerdo. E para você ver o vídeo completo, vai estar do lado direito a playlist. Eu recomendo que você assista desde o início. Vai vendo um pouco um dia, vai vendo um pouco no outro. E como o vídeo é grande, né? Eu também acompanho canais que fazem vídeo grande. E o que eu faço? Eu utilizo muito de uma playlist, né? Eu não estou utilizando a playlist assistir mais tarde, mas eu crio as minhas próprias playlists ali para ir me organizando. Uma playlist de um conteúdo, uma playlist de outro, aqui dentro do YouTube. Então quando eu vejo um vídeo assim interessante, ao invés de eu clicar nele, eu adiciono ele numa playlist, porque geralmente eu não vou ter tempo ali de ver o vídeo. Então é uma forma interessante de você ir consumindo conteúdo no YouTube, porque eu sei que o algoritmo de hoje em dia, você vai pesquisando algumas coisas que você acha interessante, você abre a tela inicial, já tem lá algumas coisas que fazem você desviar o foco. Então eu recomendo você ver assim também o YouTube, você ir adicionando vídeos em uma playlist e assistindo eles aos poucos. E é o que eu recomendo também, né? Tipo, você ir assistindo um vídeo hoje, um vídeo amanhã, porque aí isso vai convergindo todos os seus erros para ter esse entendimento. Então, um dia de cada vez. Obrigado por terem escutado até aqui. Meu nome é Guilherme e Deus abençoe a vida de vocês.